Olá pessoal, tudo bem? Fabrício Vidal aqui do Mapas Mentais Múltiplos e hoje eu vou apresentar para vocês mais um mapa mental da Lei de Execuções Penais. Dessa vez nós vamos falar aqui sobre a classificação do condenado a partir do artigo 5º dessa lei. Então preste bem atenção, esse é um tema bastante cobrado em provas de concursos. Os concursos geralmente tiram várias questões abordando todos esses temas aqui desse mapa mental que vocês estão acompanhando na tela aí. Eu vou deixar por um tempo aí na tela uma visão geral desse mapa mental aqui para vocês observarem do que nós vamos falar nesse mapa mental. Lembrando que o mapa mental, pessoal, é uma ferramenta de revisão para nós estudarmos essa lei simplesmente com o mapa mental. Então você usa o mapa mental para fazer aquela revisão. Então fazer revisão com o mapa mental. Mas eu vou mostrar para vocês aqui como é possível responder questões de concursos apenas fazendo revisão com o mapa mental. Lembrando então, se você se interessar pelos mapas mentais, eu vou deixar um link aqui na descrição para você adquirir o e-book com mais de 100 mapas mentais de toda a legislação penal especial, melhor, daquelas leis mais cobradas em concursos públicos. Então são mais de 100 mapas mentais por apenas R$ 27,00. Com R$ 27,00 hoje em dia você não compra nenhuma pizza. Então tá de promoção, tá bem baratinho. Vai lá na descrição, dá uma olhada no site lá para conferir todo o material que tem nos mapas mentais e vamos para o mapa mental. No primeiro tópico do nosso mapa mental sobre a classificação do condenado, nós temos aqui o conceito no artigo 5º da Lei de Execuções Penais. Diz o seguinte: os condenados serão classificados segundo seus antecedentes e personalidade para orientar a individualização da execução penal. Então os critérios utilizados para a separação dos presos, desde a escolha do estabelecimento penal até o mais indicado pavilhão ou bloco de um presídio. Então a individualização da pena, ela está expressamente prevista no artigo 5º, no inciso 46 da Constituição da República. Então, como bem observa o professor Mirabete, é uma das chamadas garantias repressivas, constituindo o postulado básico de justiça. Pode ser ela determinado no plano legislativo quando se estabelecem e se disciplinam as sanções cabíveis nas várias espécies delituosas. Então, no plano judicial, consagra no emprego do prudente arbítrio e na descrição do juiz e no momento executório, processado no período de cumprimento de pena e que abrange medidas judiciais e administrativas ligadas ao regime penitenciário, à suspensão da pena e ao livramento condicional. No segundo tópico aqui nós vamos ver os antecedentes. Então, no plano executório, no artigo 5º, visa a individualização da pena ao determinar que os condenados serão classificados segundo os seus antecedentes e personalidade. Então, o mapa mental ele traz aí esses dois requisitos aí, digamos assim, antecedentes e personalidade. Já caiu questão de concurso público exatamente cobrando aí a letra da lei. Para promotor de justiça do Ministério Público Estadual de Santa Catarina, em 2013, caiu uma questão seguinte: consoante a Lei 7.210 de 84, os condenados serão classificados na sua totalidade segundo seus antecedentes, personalidade e culpabilidade, para orientar a individualização da execução penal. Então observem aí, eles colocaram antecedentes, personalidade e culpabilidade, o que torna a questão errada. Então a pura letra da lei foi cobrada aí. Então o que são antecedentes? Os antecedentes, toda a vida pregressa em matéria criminal, ou seja, é o histórico de vida criminal do reeducando. O objetivo é evitar que reincidentes e condenados várias vezes se misturem com primários. Com relação à personalidade, nós temos na personalidade que são caracteres exclusivos de uma pessoa, herdados ou adquiridos. Isso é feito por uma análise do meio e das condições onde o sentenciado se formou e viveu até chegar
ao presídio. Então envolve toda uma estrutura complexa de fatores que determinam as formas de comportamento da pessoa do executado. Então o próprio Guilherme de Souza Nutt diz que é um conjunto psicossomático no qual se integra um componente morfológico estático, que é a conformação física, um componente dinâmico, o moral ou não fisiológico, que é o temperamento, e o caráter, que é a expressão psicológica do temperamento. Então, na configuração da personalidade, congregam-se elementos hereditários e socioambientais, o que vale dizer que as experiências de vida contribuem para a sua evolução. Então, quando o condenado ele chega no presídio e é feita essa classificação, são feitos dois exames: o exame de classificação e o exame criminológico. Então eu coloquei aqui as principais características de cada um deles. O de classificação ele é mais amplo e genérico, ele envolve os antecedentes, a vida social, a vida familiar e a vida laborativa. E o criminológico é o mais específico, envolve mais a parte psiquiátrica do exame de classificação, envolvendo mais a maturidade, a disciplina, a afetividade ou a agressividade do condenado. Então, o exame de classificação ele elabora o programa individualizador de cumprimento da pena do sentenciado, e ele é elaborado por membros da comissão técnica de classificação que nós vamos falar logo em seguida. Então, ele é feito logo no início do cumprimento da pena. Com relação já ao exame criminológico, então ele o objetivo do exame criminológico é verificar o grau de periculosidade do preso para saber se voltará a delinquir quando voltar à liberdade. É feito por um médico psiquiatra, é usado também, esse exame ele é utilizado para efeitos de progressão ou livramento condicional e é facultativo e fundamentado pela autoridade judiciária. É interessante observar que antes da Lei 10.792 de 2003, o exame criminológico era considerado obrigatório. Então observem que eu fiz questão de colocar aí em destaque que ele é agora facultativo. Então, em especial quando se tratava de condenação por crime doloso praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Então hoje, porém, o entendimento que prevalece nos tribunais superiores é de que se trata de um estudo facultativo, não importando o regime de cumprimento de pena. Então deve o magistrado fundamentar sua necessidade, equilatando as peculiaridades do caso concreto, ou seja, a gravidade da infração penal e condições pessoais do agente. Temos aí uma súmula vinculante do STF, súmula 26, que diz o seguinte: para efeito de progressão do regime de cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 8.072, que é a Lei de Crimes Hediondos, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. Do STJ nós temos a súmula 439. Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada. Então fazer questão aí de só observar que hoje em dia é um exame facultativo. Com relação aí ao perfil genético, é bom observar aí esse tema que pode ser cobrado aí em concursos públicos, que é o perfil genético ou banco de dados aí de perfil genético de condenados. Quando ele deverá ser feito? Ele é obrigatório, olha só, obrigatório para crimes praticados com violência grave contra a pessoa, crime contra a vida, contra a liberdade sexual ou crime sexual contra vulnerável. Esse banco de dados ele é sigiloso, então a autoridade policial poderá solicitar acesso ao banco de dados se houver um inquérito policial instaurado antes ou durante o cumprimento da pena. Constitui falta grave a recusa ao exame. Então eu coloquei aqui nesse tópico aqui
as principais observações com relação ao perfil genético. Se vocês quiserem fazer um exame mais pormenorizado, tá lá no artigo 9º-A da Lei de Execuções Penais. Então eu fiz questão aqui de colocar, como deve ser no mapa mental, as principais características aqui do perfil genético. Então, com o advento da Lei 12.654 de 2012, passou a ser obrigatória para os condenados por crime praticado dolosamente com violência de natureza grave contra a pessoa ou por qualquer dos crimes etiquetados como hediondos, a identificação do perfil genético mediante extração de DNA, devendo seguir técnica adequada e indolor. Então essa identificação, tratando-se da fase de execução da pena, não serve necessariamente para subsidiar qualquer investigação criminal em curso ou esclarecer dúvida eventualmente gerada pela identificação civil ou mesmo datiloscópio, tendo como fim principal abastecer o banco de dados sigiloso a ser regulamentado pelo Poder Executivo, podendo servir, claro, para investigações futuras. Então a coleta do perfil genético durante a fase de investigação policial obedece às disposições previstas na Lei 12.037 de 2009, que versa sobre a identificação criminal de civis. Então a lei permite a extração de material genético mediante autorização judicial, caso seja essencial a investigação. Para muitos, essa inovação é inconstitucional, então configuraria um verdadeiro direito penal do autor, então remontaria ao conceito de criminoso nato, lá do Henrico Ferri. Então, aproveitando aqui, se você ainda não estudou criminologia, eu tenho um e-book com 30 mapas mentais só sobre criminologia, então você vai conhecer esses conceitos como criminoso nato. Então, vou deixar também o link aqui na descrição se você tiver interesse. Então, nesse caso aqui, algumas pessoas acham que feriria a segurança jurídica, desequilibrando a balança da punição e das garantias, sendo campo fértil para abusos. No entanto, a maioria da doutrina considera que é uma medida, na verdade, salutar, quando se pensa num Estado que deve ser eficiente no combate à crescente criminalidade, sem desconsiderar as garantias do cidadão, especialmente quando consideradas as baixas taxas de elucidação de crimes contra a vida e crimes sexuais. E por último, a Comissão Técnica de Classificação. Então aqui estão todos os, de forma que bem resumida, a comissão tem o objetivo de elaborar programa individualizador e acompanhar a execução das penas privativas de liberdade e restritivas de direito, propondo progressões, regressões e conversões das penas. Como ela é formada? Pelo diretor-geral do presídio, no mínimo de 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um assistente social e um psicólogo. Então se atentem para essa formação, pode ser cobrada em alguma questão. E esse, de forma bem resumida, de forma bem sucinta, é o mapa mental da classificação do condenado. Se você se interessou, vou deixar aí o link na descrição para você adquirir o meu e-book com mais de 100 mapas mentais das leis penais especiais mais cobradas em concursos públicos. Um grande abraço e até a próxima.